tarde. Faz um tempo aí que ele não fazia aí um treino de força. Acabou de puxar peso aí, 5 minutos aí. Eu acho que eu tô uns 3 meses sem fazer esse treino com ele. Mas a musculatura dele tá bem descansada então, né? Porque ele fez uma série aí que é considerada até uma série de aquecimento. Mas a gente retornando aí fazer esse treino de força, né? Puxar peso aí, puxar pneu, coloca ali umas pedras dentro do pneu e vai regulando aí. E ele tá bem exausto. Ele tava rouco umas semanas passadas aí, por causa do frio. Quando fica muito frio, geralmente o box ele fica meio rouco, né? Ele começa a engasgar, na época fria demais, então. Mas graças a Deus aí já melhorou. Isso aqui já acontecia antes, desde quando ele é filhote assim, que quando é época fria assim, ele começa a dar umas engasgadas. É tipo uma gripe que dá no dog, sabe? O meu dog particularmente ele sara sozinho, né? E fica ali uma semana, no máximo 2. Aí ele se recupera aí praticamente sozinho, né? Sozinho é uma forma de falar, né? Porque é a mão de Deus, né? É a mão do Senhor sobre a vida da gente, né? Porque por mais que alguém tome as devidas precauções, se previna contra doença, enfermidade, enfim. Se Deus não der saúde, remédio, cirurgias, internações, pode ser o melhor médico, o melhor hospital, o melhor tratamento. Se não for a mão de Deus dando saúde, não consegue vencer não. Então quem dá saúde é Deus. E a gente vai buscando valorizar a saúde que Deus nos dá, buscando ter uma vida saudável, né? E a gente que cria animal buscando também trazer uma série de atividades juntamente com a alimentação para a manutenção da saúde do dog, né? Porque um dog de guarda e proteção ele precisa de um espaço amplo, né? Ele precisa de exercícios, né? Existe os exercícios de comando, mas existem exercícios físicos também, né? A caminhada em si já é suficiente em si, mas como existe pessoas atletas, também existe o dog mais atlético, né? Como um atleta, então você acrescenta outros exercícios que vai colaborar aí para a manutenção física e até mental e psicológica do dog, né? Depende da genética do dog, da disposição dele. Se ele ficar muito isolado, muito preso, sem exercitar, pode deixar o dog ansioso, né? Trazer enfermidades para o dog e até problemas comportamentais, né? Por falta de exercício, atividade física. Então a gente tem aí a caminhada, tem a corrida com dog, tem o pneu, né? Tem os treinos de ataque, né? Eu não tenho um figurante, então eu improviso naquilo que eu posso, né? Tem um treino de peso. O lote aqui ele tem um espaço considerável que dá para ele manter sua locomoção, né? O canil também ali, apesar de ser um canil improvisado, é amplo também. Então, graças a Deus aí, Deus tem dado a saúde e Deus tem dado o suporte também pra gente manter não só a saúde do dog, como a nossa própria, né? Porque se a gente não estiver bem também, como é que vai cuidar do dog, né? Você tem que estar bem para cuidar de outra pessoa, né? Você tem que se amar para amar alguém, né? Então, você tem que ter uma certa estrutura para você mesmo, para você trazer estrutura para outro, né? Acho que quem é pai, mãe, com certeza sabe melhor do que eu. Eu tava vendo
um inscrito do canal, ele mandou um vídeo, né? De uma pessoa falando que no dia 30 ia ter uma nuvem, ia ter muitas mortes, né? Mamãe também comentou isso comigo, né? Eu vou deixar no final desse vídeo aqui o que eu falei pra ele e o que eu falei pra ela, né? Mas eu já vou adiantando aqui que qualquer revelação bíblica, qualquer revelação da palavra de Deus fora de Cristo, não é do Espírito Santo. Então, dia 30 ia ter muita morte e para as pessoas ficarem dentro de casa. Esse tipo de evangelho é contra Cristo. É o espírito do anticristo. Porque se uma pessoa ela morre dentro de casa, vamos supor que isso fosse acontecer, né? Aí a pessoa fica dentro de casa e morre. Se ela não se arrependeu dos pecados, se ela não se converteu em Cristo como o seu único Senhor e Salvador, ela não vai para o reino de Deus, ela vai para o inferno. Porque o único meio do homem escapar da condenação do inferno e do lago de fogo é se arrependendo e se convertendo em Cristo como único Senhor e Salvador da alma. Então essa doutrina que vai ter morte, as pessoas têm que ficar dentro de casa para ser salva, não é o evangelho de Cristo. Porque quem salva não é você ficar dentro de casa para a salvação da alma. Quem salva é Cristo como único Senhor e Salvador. E quem livra do mal, de enfermidade, de doença, de acidente, de fatalidade, também é Cristo. E o evangelho, ele não é uma doutrina voltada para este mundo. Ele é voltado para a eternidade. Então a questão não é morrer. Se vai ser dia 30, dia 29, dia 1º, dia 2, enfim. A questão é se você morre com Cristo ou se você morre sem Cristo. Se você parte daqui com Cristo ou se você parte daqui sem Cristo. Se você partir daqui com Cristo, você vai viver onde Cristo está. Se você parte sem Cristo, você vai viver onde Cristo não está, para toda a eternidade. Então esse é o evangelho. Ali quando foi a praga do Egito, Cristo não havia derramado o sangue dele aqui na terra. Cristo não tinha vindo. Aí houve aquela situação, para nós entendermos hoje, que existe um juízo, existe uma condenação para quem desobedece à palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é Cristo. A palavra que se fez carne, o verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Então falar que a pessoa não deve sair dia 30 porque ela vai morrer é negar a existência de Cristo. É um evangelho sem Cristo como único Senhor e Salvador. Um evangelho sem arrependimento, sem conversão dos pecados em Cristo é inspiração anticristo. É uma inspiração demoníaca. E eu tinha falado para a mamãe e com esse inscrito do canal antes do dia 30. Porque falar depois do dia 30 ficaria mais cômodo, né? Então já foi falado isso antes, eu falei com eles, tá entendendo? Então, dia 30 a pessoa fica dentro de casa para não morrer na rua. Mas ela morre dentro de casa. Ela tem Cristo, salvação da alma. Não tem Cristo, perdição da alma, mesmo estando dentro de casa. Então, o estar dentro de casa, o hospital, se isolar nesse contexto, não salva. Agora, por exemplo, se a pessoa no dia 30 realmente as pessoas fossem partir, quem está com Cristo e saísse e falecesse aqui, ele ia para o céu, entendendo? Porque a obediência da palavra não está em você obedecer profecias e revelações de homens. Está em você obedecer a Deus. E quando você se arrepende dos seus pecados e você confessa Cristo, né, como único Senhor e Salvador, você está obedecendo a Deus. A desobediência que leva à condenação é você negar o Filho de Deus como Salvador e Senhor da alma. E, em particular, da sua própria alma. É isso que condena o homem, é essa que é a condenação. Porque rejeitou o único meio, o único caminho, a única e verdade que pode salvar, que é o Senhor Jesus Cristo, morrendo na cruz e ao terceiro dia ressuscitando. Então, um homem de falar que dia 30 que não é para sair de casa, ficar em casa, que quem sair vai morrer, a questão não é se vai morrer, a questão é se vai partir com Cristo ou sem Cristo. E tem pessoas que, eu acredito, dia 30 morreram em casa. Tem Jesus? Arrependeu dos pecados? Se converteu em Cristo como único Senhor e Salvador? Está no paraíso, hora dessa. Se não, está em outro lugar.
Isso é o que o Evangelho ensina, a Bíblia ensina. Entendeu? Essa é a doutrina do reino e da justiça de Deus. Qualquer doutrina fora isso é anátema, é a maldição. Não vem do Espírito Santo. O Senhor Jesus foi para o céu e ele falou que ia enviar o Espírito Santo para nos fazer lembrar da sua mensagem, os discípulos, né? E nos ensinar sobre essas mensagens, porque nós sempre estamos aprendendo sobre as mensagens do Senhor. Então, quando veio esse vídeo, me enviaram esse vídeo, mamãe veio falar comigo sobre isso, eu já, de antemão, já tinha falado que realmente não iria acontecer. E ainda que se acontecesse, não é a base da doutrina da salvação da alma. A base da doutrina da salvação da alma é o arrependimento e a conversão em Cristo, como o único Senhor e Salvador da alma. E boa meditação do alto e boa meditação das coisas de dó. Vai, vai! Dogbox Baruch, dog de guarda e proteção. Falou, fiquem com Deus. Disse para a senhora, essas mensagens assim, elas são antibíblicas, tá entendendo? Elas é anticristo, são mensagens inspiradas pelo espírito do anticristo, tá entendendo? A segurança da salvação de alguém está em Cristo. Não está em ficar em casa, você está entendendo? A segurança da salvação de alguém está em se arrepender dos pecados, se converter das iniquidades, no sacrifício de Cristo, na sua morte e ressurreição. Qualquer evangelho fora de Cristo como único Senhor e Salvador, qualquer evangelho fora do arrependimento e a conversão dos pecados é contra Cristo, entendeu? Ainda que o cavaleiro amarelo viesse e tudo, né? A segurança está em você confessar Cristo como teu único Senhor e Salvador, demonstrando através do arrependimento e conversão dos pecados e das iniquidades. Não é você ficar dentro de casa. Quando lá no Velho Testamento, lá, o povo lá ficou dentro de casa, aquela coisa toda, Cristo não tinha vindo morrer pelos nossos pecados. Agora ele já veio e já até ressuscitou, entendeu? Então só faltou esse homem falar que tinha que matar algum bicho, um bode e passar sangue nas portas. Então, isso envergonha, né, o evangelho. Imagina esse homem agora, como é que ele tá, né? E a família dele, esposa, filho, porque parece que é pastor, né? A congregação onde ele congrega, a vizinhança, sabe? Isso aí é um dos sinais do princípio das dores, né? Não é nem da volta de Cristo, falsos Cristo, né? Então, falsas pessoas dizendo que tem mensagem de Cristo, sendo que elas não têm nem o Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo não faz isso, né? O Espírito Santo, ele não traz uma mensagem para envergonhar o reino de Deus, né? O povo de Deus. Ele traz uma mensagem que glorifica Deus, né? Exalta a salvação naqueles que creem, enfim. Com Deus. E aí, você tá beleza? E o dog? O problema não é morrer. O problema é não ter o nome escrito no livro da vida. O problema é não ter Cristo como único Senhor e Salvador. Se a pessoa sair daqui e ir para o céu, morar com Deus, tranquilo. Agora, sair daqui e ir para o inferno, e tem que morrer agora. Tem gente que morreu ontem, tem gente que vai morrer à noite. Então, a morte é como a volta de Cristo. Pode chegar a qualquer momento, uma hora que a gente não sabe. Geralmente, a morte chega num dia que a gente não sabe, porque a Bíblia fala que Jesus Cristo vai voltar num dia que a gente não sabe, mas que a gente deve estar preparado todo. E como é que você se prepara contra a morte? Se fechando num quarto? Se fechando dentro de uma igreja? Ungindo a porta da sua casa? Não. Você se prepara da morte estando arrependido, convertido, na confiança em Cristo como único Senhor e Salvador da alma. É isso que protege da morte, contra a morte, a fé em Jesus Cristo, como único Senhor e Salvador. Beleza? Falou, fica com Deus.
deixados embaixo. Uma produção, ele ressuscitou. Estilos de vida permissivos em não. Queria que fosse a igreja com a gente, querido. Igreja? Prefiro jogar golfe no dia mais sagrado da semana. Finalmente um personagem com quem eu identifico. Esse cara deve ser muito bom. Mas Felipe, os recentes conceitos do Oriente Médio e outros sinais apurentos, o apocalipse deve estar perto. Apocalipse? Calma aí. Os cientistas mostram que a religião é só lenda e superstição. Desculpe, mas a única coisa pela qual rezo é que vocês peguem leve com os cartões de crédito. Sr. Thompson, vocês são mulheres que ouvem sobre nós. São tempos modernos, todo mundo faz isso. Ué, aonde foi meu motorista cristão? O melhor de Deus pra ti. Faço um novo recomeço. O mesmo dia Sr. Thompson, o que está acontecendo? Ele jamais te É o Apocalipse. Os virtuosos foram para o céu e nós que cristãos fomos deixados embaixo. Você achava que estava só, ele te carregou. Nos braços de amor, E porque rejeitamos a Deus nos e aceitamos braços de Satã tacitamente, devemos amor, sofrer todo o Apocalipse. ele te carregou. Eu achei que todas as religiões levassem a Deus. Eu estava errado. Porque depois eu tenho minha fé na ciência e na tecnologia. Ele te carregou. Eu resolvi ser gay. Ele te Vai me assombrar para o resto da vida. Igual um rally muito louco. Mas, e se o apocalipse estiver chegando e eu não tiver uma vida boa? Posso ser deixado aqui embaixo? Querido, não se preocupe. Deus não mandaria o apocalipse sem avisar antes. Pegue sinais. que se levantar desse chão. De festa vamos celebrar por você, irmão. O sofrimento já acabou. 13, 12 apóstolos, mas Jesus também estava na última ceia. Isso muda tudo. Te cuidar com todo o meu querer, caminhar ao teu lado. Venha cá, E acordem, o apocalipse é em meia hora, não temos tempo a perder. Mas ache um plano, não faça sanduíche e umas batatas fritas também. Sabor natural, não de churrasco. Vivemos por você, mas Jesus Temos algo cuida amanhã. do teu ser. Nova vida ele já Esqueçam a te escola, deu. precisamos ir pela mesa. Não vamos a lugar nenhum, só para Mas cá. a minha previsão diz que... Você não pode prever Se 6 um horas às dia 5h30. quiser Agora vamos.